deixou de ser uma palavra vã. Pelo múltiplo, passamos de 12 mil vagas para estudantes secundários gratuitos para mais de 300 mil em ginásios públicos e em bolsas de ginásios livres. Não se trata de glosíbula pessoal, mas sim de não permitir que a juventude de Brasília seja desinformada e lhe venham mentir por ignorância de fatos elementares. Tivemos durante quase 2 anos de procurar esclarecer o país de ponta a ponta, em conferências, debates, simpósios, mesas redondas, tudo quanto é forma de comunicação. Afinal, após exaustivos trabalhos na Comissão de Educação e Cultura da Câmara, conseguimos um substitutivo do substitutivo. Para obter o voto da bancada do Partido Trabalhista, naquela época infensa ao ator mágico ao projeto, concordei em sacrificar qualquer atribuição de autoria minha ao projeto. E este passou a ser subscrito pela comissão, antes mesmo de aprovado por esta. Na comissão, enquanto nós defendíamos maior liberdade para a universidade, por exemplo, um professor universitário esforçava-se com seu talento e com argumentos também respeitáveis por manter os privilégios dos catedráticos. Esse professor era o líder do Partido Trabalhista, chamava-se Santiago Dantas. Finalmente, a lei foi aprovada pelo Congresso e sancionada com o voto de todos os partidos emendos de deputados, o que representavam, então, todas as correntes do Congresso. O presidente João Goulart foi levado a vetar alguns artigos. Sabe quais? Precisamente, a não ser um caso ou 2, os que surgiram do seio da comissão, e não os do nosso projeto primitivo. Se a lei foi mal aplicada, ou esquecida, ou até superada, é outra questão. Se há outros que estão na vida pública, compete defender os princípios que ali firmamos e que estão de pé, em vez de estúpida divisão da educação entre público e privada, como a certa altura do século passado na França, ou a qualquer altura deste século, nos países totalitários que se apostam na educação para dominar e modelar a vontade da juventude, não é problema que dependa de mim. Já na Pontifícia Universidade Católica, de onde precisamente partiu o apelo para que fizéssemos a lei como fizemos, uma tese a tempo sustentou em verdade de que o nosso projeto era o que agora lhe atribuiu essa senhora no simpósio do Jornal de Brasília noticiou. Oportunamente, numa nota ao pé da tradução do livro As Superstições da Psicanálise, procurei esclarecer essa confusão, supondo sempre que se trata de uma confusão feita de boa-fé por pessoas a quem a ideologia não deixa ver os fatos. Eis que agora em Brasília, onde tantas coisas se passam no campo da educação, assim como noutros, sei que no resto do Brasil se possa levá-las em conta ou sequer avaliá-las, por essa espécie de segregação a que fomos condenados, eu individualmente, e a cultura brasileira como um todo sedimentada, fragmentada, tumultuada, ocupada por autoridades improvisadas, que fazendo um curso no estrangeiro se julgam habilitadas a pronunciamentos dogmáticos sobre fatos que desconhecem e pretendem ensinar antes de aprender. Volta essa distorção. Não pretendo polêmicas nem tenho condições para entretê-las, nem gosto por esse tipo de reivindicação, que parece pessoal, embora não seja. Mas a desagregação promovida pela ideologia vem agravar a desaceleração promovida pela simples ignorância. Se ninguém diz nada, é preciso que ao menos os que não podem falar digam algo, antes que passe julgado a teoria de uma suposta incompatibilidade entre ensino público e ensino livre e o suposto dever do Estado de concentrar todos os seus recursos na formação de consciências unívocas de vozes uníssonas. Não conservador. Tal incompatibilidade não existe. O problema da educação no Brasil continua a ser de quantidade e de qualidade, e não de ser um ensino somente público, isto é, dado em escola encarada como órgão do poder público. Os órgãos de que se forma uma comunidade têm direito a se organizar
para ministrar ensino a seus filhos. Os pais têm direito de escolher o modelo de educação que querem dar a seus filhos. Estes apenas, atingindo a idade da razão, têm também direito de escolher. Ao Estado cabe fiscalizar essa outra modalidade de educação, para que haja coerência entre as duas, mas nunca exercer o monopólio de ensino. Por isto, o que procuramos firmar da diretrizes e base da educação, então, a partir de certo momento, inclusive através de um debate civilizado e polido, com a participação de algumas das melhores vozes de todas as bancadas, já sei que algumas poderiam acrescentar tantas outras. É triste, e para dizer o menos, melancólico, ver uma pessoa apresentada como preparada na Alemanha mostrar tanta ignorância da matéria sobre a qual pretende dar lições. Não lhe nego, é claro, o direito de ter opinião diversa da minha. O que nego é o direito de me atribuir opiniões que não tenho para poder disfarçar as suas. É preciso contribuir sempre, cada vez mais, para impedir que o preconceito ideológico, afastando-nos da realidade, desvirtue os fatos e acabe por criar uma realidade postiça sobre a qual se constrói a utopia e a tirania do espírito, que é a pior de todas. Atenciosamente, Carlos Lacerda. Eu acho que eu escolhi esses dois tipos de informação porque eu acho que eram praticamente desconhecidos ao auditório. Né? Essa carta ficou já para você no arquivo. Eu queria te pedir desculpas só por ter saído no meio da sua fala, mas é que o Rodrigo resolveu doar para o arquivo um maço de cartas que ele achou no sítio da família, mas ele é uma pessoa muito discreta, não queria fazer na frente de todo mundo, então ele me pediu para sair para ele poder fazer a doação, tá bom? Eu queria só terminar dizendo que eu queria muito ainda lembrar. Eu encerro meu depoimento agradecendo aos organizadores desse seminário e a oportunidade de revelar aqui alguns momentos pouco conhecidos de Carlos Lacerda. Um personagem que não pode, não deve e não merece ser desconhecido. Compete a nós, que com ele convivemos, e aqueles que, embora não tenham com ele convivido, relembrar sua vida e sua obra, fazendo sempre presente na lembrança de todos os brasileiros. Muito obrigada. Doutor Mauro Magalhães, eu acho que o seu depoimento aqui vai ser muito interessante, muito provocador. Muito obrigado por seu desenho, pelas suas palavras. Já vamos aparecer a senhora novamente com as perguntas que certamente o público tem. Mas, doutor Mauro, aproveitando até a fala do professor Maurício, né, que, enfim, o senhor foi líder de um governo de um louco, né, que agia muitas vezes contra os seus próprios interesses, né, professor Maurício? Eu acho que essa é a definição da loucura do governador Carlos Lacerda que o senhor conseguiu tão bem sintetizar. Então, como era trabalhar para um louco que muitas vezes agia contra os seus próprios interesses? E essa, até onde eu pude ver, essa sempre muito difícil relação dele com o parlamento, enfim. Marcelo, eu já falei que eu vim com o discurso pronto, cheguei aqui falando meu discurso todo. Marcelo, o Maurício fez meu discurso todo. Ah, ok. Bem, é muito bom estar da Terezinha. Essa figura tão importante para o Rio de Janeiro, questão de educação. No governo onde nós construímos uma sala de aula por dia de governo. E nós pegamos 100 mil, repetindo, que eu tenho que repetir, já falaram. Pegamos 100 mil crianças sem escola, deu o terceiro turno, deu escola, acabou com o terceiro turno, deu escola para todo mundo, e funcionário público que tivesse filho que não tivesse na escola, levava uma punição. Bem, como já fizeram meu discurso, eu estou vendo ali o Wilson Machado. Wilson Machado era o secretário mais próximo do Carlos Lacerda da vida dele toda. O Wilson era piloto e era piloto do avião Esperança, que levava o Carlos Lacerda para a Esperança e fazer o presidente da República. E tem alguns. Eu ainda posso contar a história com testemunhas. Eu vou anterior, porque o Wilson anterior, eu só conheci o Carlos Lacerda na minha campanha em 62, pessoalmente.
Mas o Wilson já estava por lá. E a gente viu, por exemplo, a história de que o Caracela derrubou o Gênero Baixo. Vou contar a história. A testemunha popular de presença está aqui. O Caracela está meio atentado com o presidente Jânio Quadros. Um dia foi convocado para Brasília, o Wilson foi acompanhando. Quando chegou lá no Palácio do Planalto, né? No Palácio do Planalto, o presidente estava assistindo um filmezinho na sala de cinema, conversou rapidamente, e daí a pouco o ministro da Justiça era o Pedroso Horta. Isso mesmo. Era Pedroso Horta. Pedroso Horta disse para o Caracela que o presidente pediu para levar para o hotel. Ele pegou a maletinha dele, e o Wilson para o hotel. Só que o ministro daí a pouco chegou lá para conversar com o Caracela. E o Wilson estava nos quartos. E ele foi conversar com o Caracela, o ministro, daí a pouco o Wilson ouviu um barulho no corredor. Chegou lá, o Caracela estava botando o ministro da Justiça para fora do quarto do hotel. E qual é a história? O Caracela derrubou o Jânio Quadros, eu posso contar os três que dizem que ele derrubou. O ministro foi dizer ao Caracela que o presidente Jânio Quadros tinha a pretensão de fazer grandes mudanças, mas que não dava para fazer com aquele congresso que ele estava. E queria a ajuda do Caracela para atuar junto aos militares que eram amigos do Caracela, para dar apoio para ele fechar o congresso. O Caracela botou o ministro para fora, chegou no Rio no dia seguinte, ou ele calava e apoiava o golpe, ou ele ia para a televisão e denunciava o golpe. Foi o que ele fez. Está ali o testemunho. Estou certo ou errado? Bom. E então o Caracela não derrubou o Jânio Quadros. O Caracela impediu que o Jânio Quadros se transformasse num ditador. Que ele foi para a televisão e denunciou. Tem mais história disso aí, mas acho que isso é suficiente. As informações que o Wilson recebeu passou para o Caracela naquele dia. Então, vamos logo limpar essa história que o Caracela derrubou o Jânio Quadros. O Jânio Quadros queria dar o golpe, ele queria ser ditador. E pediu o apoio do Caracela, pediu inclusive que o Caracela fosse conversar com o governador de São Paulo, que era muito ingênuo, para poder entender a coisa dessa, que era o Carvalho Pinto, né? Eu só posso contar a história. Né? Outra história. Não faz gente conhecida. Todo mundo lembra do Nelson Rodrigues, né? Fui feito líder do governo, eu era o garoto mais novo lá, Assembleia, o menos votado do Brasil. O menos votado eleitos no Brasil, naquela época. Na outra não. Na outra eleição, a história é uma boca de hora. E eu assumi a liderança nas vésperas do quarto centenário. O governo estava com 7 votos, que a bancada estava dividida. Na hora que eu fui escolhido líder pela maioria, pela totalidade, nós passamos a ter 14 votos, já dobrou. A gente estava em 31 para votar uma legislação que ia permitir a execução dos planos do quarto centenário. E aí a bancada me levou até o governador, que no momento era o Rafael Leite, e o Rafael, e eu falei, ô governador, eu fui escolhido pela bancada, mas quem escolhe de bancada de governo é governador. Escolha o seu líder, que nós vamos apoiar. Rafael falou, deputado, você até perdendo tempo, sabia onde ele está aqui. Porque nós tínhamos 7 votos agora há pouco e estamos com 14. Ainda falta uma opção de votos. Eu sei que é praticamente impossível conseguir os votos que nós precisamos. Mas, de qualquer forma, nós defendemos um governo, nós não podemos deixar passar vergonha de ter tão pouco voto. Vai trabalhar, então, não tem que ficar aqui. Aí eu falei, olha, governador, Rafael, vamos combinar o seguinte, eu vou trabalhar e eu não tenho hora para ir para cá. Era isso assim. Então, eu só quero, toda noite, quando acabar meus trabalhos, eu venho, quero encontrar no palácio para ele despachar. E às vezes eu chegava lá meia-noite, 1 hora, e o Rafael estava lá. Um dia eu cheguei às 11 horas, e aí estava conversando com o Rafael, o Nelson Rodrigues. Aí o Nelson, líder, que bom que você chegou. Eu vim aqui às 5 horas, queria ir embora, e o Rafael falou, não, espera, vamos chegar, que ele tricolou também, vamos conversar, não sei o que e tal. E agora eu posso ir embora. Eu falei, ô Nelson, você não pode ir embora. Rafael, nós não vamos sair para ajudar? Vamos. Então, você vai conosco. Mas eu não posso, minha mulher, não sei o que e tal. E nós fomos, aquela rua, aquela um restaurante da moda ali, que nós chegamos os 3 e ficamos
um aperitivo, espero que tivesse lugar. Aí o Nelson falou, peraí que eu preciso telefonar. Olha quem era, o Nelson Rodrigues. Aí foi, telefonou para a mulher dele, chamou o Rafael e falou, eu estou dizendo para ela que estou com você, que ela não está acreditando. Fala com ela, governador, fala com ela. E aí o governador tem que falar com a mulher do machista, do Nelson Rodrigues, que ele estava realmente como governador. Não satisfeito, ele chamou, ô meu líder, vem cá, fala com ela, não está acreditando. Então, toda aquela história que nós conhecemos, linda do Nelson Rodrigues, eu posso contar essa história dele. Ele estava muito preocupado que a mulher dele não desconfiasse de qualquer outra coisa. Bem, o que mais que nós podemos contar aqui? Vamos misturar alguma coisa que o Maurício não falou. Na cultura, né, nós queríamos, foi falado aqui, o Museu da Imagem do Som, restauração do Teatro Municipal, integral do Teatro Municipal, a abertura da sala de Cecília Meirelles, na qual meu amigo Miguel está trabalhando agora na recuperação dela. Muitos anos depois, eu fiquei com muita pena, aquela espetáculo, aquela sala de Cecília Meirelles, e um dia eu fui a uma homenagem lá, muitos anos depois, e me deram água para beber no copo de plástico, na sala de Cecília Meirelles. Bem, está sendo recuperado pelo próprio Congresso. Ele criou o primeiro Festival de Cinema Internacional, do Rio de Janeiro. Tá? Ele abriu linhas de crédito para financiamento do cinema. E uma coisa que ninguém conta, mas como eu participei diretamente, eu gosto de destacar. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade, foi eleito uma cidade do patrimônio da humanidade. E ali dentro, entre as coisas que compõem isso aí, estão as calçadas musicais do Boulevard 28 de Setembro, que é uma história interessante. Não deixa de ser prosa, não, mas um dia eu fui chamado no Rio Isabel, que era o meu bairro de origem política, e me apresentaram, aí, que você vê a mesa lá, e me apresentaram uma ideia de 2 projetos. Um, eu não gostei, que era com relação ao elevado de água que tem ali na esquina da 28 de Setembro, passava o Xavier, e o outro era uma ideia de se criar calçadas com notas musicais. Eu achei sensacional esse livro da Bela. Difícil de fazer, né? Você tem que convencer todo mundo de pagar para fazer as calçadas. Né? Bem, eu fui ao Palácio, como fazia. Eu nunca fui ao Palácio no horário de sessão plenária, nunca faltei uma sessão. Mas eu ia lá de manhã, eu andava com carro sério, ia à noite, e à noite, até de madrugada. Bom, aí eu levei o carro sério da ideia, e ele falou, ideia boa. Eu falei, então, eu vou fazer o projeto amanhã, senhor. Não, o senhor vai fazer o projeto. Amanhã eu mando fazer o decreto e você fica responsável pelo resto. E nós implantamos as calçadas musicais. E eu voltei para contar às 2 pessoas que me trouxeram a ideia, todo entusiasmado, o cara tinha topado a parada, e eles então foram procurar o almirante, para que o almirante, que morava em Israel também, ordenasse as notas musicais na 28 de Setembro. E voltaram meio tristes da reunião, porque o almirante falou, olha aqui, eu topo fazer isso aí, mas não pode ter nenhuma interferência política. Falaram, bom, mas foi o deputado que pediu para vir aqui, eu tenho que falar com o deputado. Aí falaram, pô, eu achei muito engraçado, falei, tem uma exigência política assim. Eu fui diretor do Rio Isabel, eu exijo que Feitiço da Vila fique na porta da Associação Atlética Rio Isabel. E ninguém mais vai ser atendido politicamente. Contaram para ele, achou graça, tocou, e as calçadas existem, né? Pode ir com o violão, tocar a música, que as notas são direitinho lá. Não, tivemos outras discussões ali. Ele só queria colocar a música de carioca. Naquela época, quase não tinha carioca. Você tinha ali Barroso, tinha sido vereador. Eu falei, mas vai deixar ali Barroso de fora? Não? Mas Barroso é um carioca. Também sou mineiro. Virei carioca. Agora não, eu tenho um monte de filhos, tudo é carioca. Naquele tempo, é todo mundo de fora. Tivemos essa discussão e acabou que nós tivemos um acordo e as músicas da Ilma Barroso e outras estão lá para serem tocadas de violão. Eu falo isso até com algum orgulho.
Com o Mauro? Desculpe, eu não Foi não. na área de cultura, houve um trabalho muito importante. Foi a recuperação da Casa Marquesa de Santos, para colocar o Museu do Primeiro Reinado lá. Nós fizemos isso. Assinamos o decreto, até a tinha sido fachado, e o Rafael assinando o decreto, que era o Museu do Primeiro Reinado. Bom, depois a Terezinha com o Tamoio criaram esta casa que nós somos hoje. Ela é fundadora do Arquivo Geral do Estado do Rio de Janeiro. Né? Algumas histórias interessantes. Né? O Carlos César me ligou e disse: deputado, vai vir para casa? Aí eu fui. Traz o Rafael também, Rafael Canedo da Rocha, que era o deputado mais culto que tinha lá, que era meu vice-líder. E eu carregava o Rafael para todo lado, porque ele era mais culto que eu, me ajudava a peça. Aí peguei o Rafael, cheguei lá para falar o Hélio Fernandes. E aí o cara falou: eu quero que vocês três sejam os primeiros a conhecer o Manifesto da Frente Ampla. E aí deu para nós o Manifesto da Frente Ampla, fizemos algumas conversas e tal. E ele falou: uma hora eu vou fritar um ovo para nós. E ele foi para a cozinha, ele fritou um ovo, deu um arrozinho, nós almoçamos na cozinha mesmo, na casa dele. Depois ele abriu um vinho de 80 anos que ele tinha lá, para nós comemorar o vinho do Porto. Essas histórias não estão no livro, né? No dia 1º de abril de 65, aniversário da Revolução, estavam todas as autoridades lá no plenário, na Assembleia, na mesa da Assembleia, eu era deputado, e eu era líder do Parede. O Parede era o Partido da Reforma Democrática, que com o apoio do Carlos César Juscelino nós tentamos criar. Manifesto lindo que nós estivemos lançando com o apoio dele. E aí sessão solene, ninguém pede questão de ordem. Eu tinha programado, eu precisava conversar com o Carlos, 66. Eu precisava conversar com o Carlos César sobre a frente ampla, ele estava em Paris. Eu tinha pedido licença a partir do dia seguinte, que eu ia viajar naquele mesmo dia, 31 de março, para Paris ver encontrar o Carlos César. E aí o Veiga Brito me deu uma carta e disse: Mostra, você pode pegar esse Carlos César? Que era na Assembleia, e ao contrário do que era permitido, eu levantei a questão de ordem, pedi, sabendo do presidente se o Parede ia poder falar. Estavam lá os generais, o relator. Aí o presidente fala: sessão de ordem não pode ter uma sessão solene. Senhor presidente, eu quero falar pela ordem. Sessão de ordem não pode. Eu falei: senhor presidente, se o senhor impedir que o representante do partido que tem o Sérgio Borges, o Bruninho, o Maquidó e eu, de falar, então é melhor não comemorar nada. Faça a sessão amanhã, que é dia 1º de abril. E aí ele resolveu dar a palavra depois, no final, aí não pôde dar a palavra, mas foi muito assustado que eu fosse fazer um discurso violento. Aí, quando ele permitiu, eu falei: agora, se não dá licença, eu tenho que me preparar, que eu vou viajar para encontrar com o Carlos César na Europa. Quem vai falar é o Sérgio Borges. Aí, houve a tranquilidade, porque o Sérgio Borges, aquela figura maravilhosa, mais bem-sucedido de todos nós, politicamente, era o meu suplente, ou seja, eu fui menos votado e ele menos que eu ainda. Eu fui eleito e ele assumiu, que eu fecho a Oliveira, subiu logo lá. Então, quando eu falei que era o Sérgio Borges, eles ficaram mais tranquilos que ele. Bom, eu levei a carta, cheguei em Paris, liguei para o Carlos César e disse: deputado, eu estou na casa do Cícero Dias.